Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a poluição ambiental, tá bom? A gente tem aí 3 tipos de poluição ambiental, que é a poluição do ar, né? Poluição atmosférica, poluição da água e a poluição do solo. Vamos começar aí com a poluição do ar, tá? Daiane, mas o que seria essa poluição do ar? Gente, quando a gente fala de poluição do ar, vem 2 consequências graves, tá? Pra gente estar comentando, que é o aquecimento global, tá? E a chuva ácida. Então, aquecimento global, vamos pensar. Efeito estufa. Daiane, o efeito estufa é algo ruim? Não, galera, o efeito estufa não é algo ruim. O efeito estufa, ele é importante. Ele é algo natural que faz com que hoje a gente tenha a possibilidade de estar habitando a Terra, de estar nesse planeta. Ele nos protege contra raios ultravioletas, dentre outros, e além de manter o equilíbrio da temperatura da Terra. Qual que é o problema então, Daiane? O problema vem com o aquecimento global. Com o aumento da população mundial, né, de alguns anos para cá, a emissão das taxas de CO2, dentre outros gases, tem elevado muito. E esses gases, eles são gases extremamente, como eu vou dizer, não só poluentes, são gases que aquecem, são gases que ajudam a aquecer o planeta, né? Então, o CO2 já existe ali na camada. O CO2 já faz parte do efeito estufa. O complicado é quando você emite uma quantidade muito maior, que é o que está sendo emitida, e faz com que o aquecimento seja muito maior do que deveria ser, tá bom? Então, isso é o aquecimento global. O problema não é o efeito estufa, o problema é o agravamento desse efeito estufa, beleza? Daiane, e a chuva ácida? Então, vamos pensar na chuva ácida. A chuva ácida, ela vem do seguinte, quando são liberados gases, principalmente os gases nitrosos, né, óxidos nitrosos, na atmosfera, quando esses gases eles entram em contato com o vapor d'água, eles se tornam ácidos. E esses ácidos fazem com que o pH da chuva, né, fazem com que a água da chuva tenha um pH menor, seja um pH ácido. E quando acontece essa chuva ácida, né, que ela vai até os plantios, né, a parte da agricultura, acaba destruindo as plantações por causa da acidez daquela água. Então não é aquela coisa que fala assim, nossa, Daiane, então vai vir a chuva ácida, vai derreter todo mundo. Não, não é assim que funciona, tá? Podem causar alguns problemas de saúde, sim, problemas de pele, sim, mas não é da forma, assim, que a gente pensa, mas é algo muito grave, tá? É algo que impacta muito, beleza? Então, aí a gente falou, né, de poluição da atmosfera. E tem, assim, a poluição da água. Como seria essa poluição da água, Daiane? A gente tem a poluição da água por assoreamento. O que seria esse assoreamento? É quando se tem uma quantidade elevada não detritos, de cascalhos, peças cascalhentas, pedras, ali num assoreamento. E aquilo acaba diminuindo a quantidade de água que passa ali. Então, é aquele lugar que você vê vários montes, né, de pedrinhas, de detritos ali, e que diminui a quantidade da água, torna-se o rio menos caudaloso, beleza? Então, uma forma da gente proteger, né, o rio, né, desse assoreamento é proteger as matas ciliares que estão ao seu redor, né? Lutar para que tenha uma conservação dessas áreas, para que ninguém possa mexer nessas áreas, na manutenção das áreas ciliares. Outro ponto que a gente vê também é a poluição térmica da água. Como que funciona essa poluição térmica? Quando empresas, elas despejam na água, mesmo água ou algum tipo de substância aquecida. Isso gera um choque térmico ali, aquece a água e pode matar os peixes, né? Além de contribuir para diversos problemas afetando ali, né, o ecossistema natural, o ecossistema aquático. Outro problema que a gente tem é o que a gente chama de maré negra. O que é a maré negra? A maré negra, galera, é o despejo de
petróleo na água. O que acontece ali? Quando você despeja petróleo na água, ela causa ali uma espessura, né? Uma camada negra ali em cima da água de petróleo. Ali naquela superfície, a gente tem o fitoplâncton. O fitoplâncton, ela é a base de cadeia do ecossistema marinho. Então, o fitoplâncton, ele é o primeiro alimento ali que alimenta os pequenos peixinhos alimentam os médios os grandes, e vai passando por todos os níveis trópicos até chegar ao ser humano. Pensa. Só que como você não tem mais aquela base de cadeia, todos os animaizinhos, todas as espécies daí para baixo que dependiam daquele fitoplâncton vão acabar morrendo. Além disso, aquela camada que fica ali por cima da água, ela vai impedir que passem os raios solares, vai impedir que passe o oxigênio. E aquelas plantas que dependem de fazer fotossíntese e dependem do oxigênio também vão morrer. Então, é outra poluição muito complicada, beleza? A gente tem que falar também sobre a eutrofização da água. Ah, Dai, mas o que é eutrofização da água? Acontece, gente, quando é despejado um número muito grande de nutrientes na água, de organismos. O que é isso? São matéria orgânica, fezes, restos de alimentos, né? Que são jogados ali na água e aumenta aqueles nutrientes para as bactérias. E as bactérias que elas acabam trabalhando ali naquele material são bactérias aeróbicas. Então, elas vão estar consumindo oxigênio para estar trabalhando naquela matéria orgânica. E elas vão acabar consumindo uma quantidade muito grande de oxigênio. E esse oxigênio que vai ser tirado daquele lugar pelas bactérias vão fazer falta também para os outros animais que estão ali naquele ecossistema. Então, esses animais vão acabar morrendo e vai ter um crescimento de algas ali no topo. É o que a gente vê, aqueles lagos muito esverdeados, né, com aquele lodo, aquela lama, aquilo é eutrofização, tá bom? Então, o que a gente tem que falar agora também, galera, é da poluição do solo. Então, como que funciona essa poluição do solo? Acabam se gerando ambientes com excesso de lixo, vamos supor, lixões. Esses lixões, né, esse lugar, ele produz substâncias que são muito tóxicas, tá? Então, o uso de compostagem, de reciclagem, eles são medidas que impedem ou que diminuem bastante, né, o impacto do uso de lixões, tá? Também tem poluentes, galera, que eles atacam tanto a atmosfera, quanto a água, quanto o solo. Então, por exemplo, a gente tem os pesticidas, que eles são utilizados na agricultura, né, para combater insetos. Como a gente tem, por exemplo, o DDT. Então, esses pesticidas, eles não são biodegradáveis, então eles se acumulam ali no organismo. E esse acúmulo, ele causa problemas que podem levar aí ao câncer, por exemplo, tá? Na formação de feto, dentre outros tantos problemas. Temos também problemas nucleares, que é a produção radioativa. A gente já viu aí um grande problema que foi o acidente de Chernobyl, que matou muita gente no ano de 1986, lá na Ucrânia, tá? Quem quiser dar uma olhada, tem vários documentários sobre o que aconteceu na época e é extremamente interessante, né? Faz a gente parar para pensar muito. Hoje, Chernobyl virou uma cidade fantasma, onde ninguém pode habitar ali, porque realmente ainda se vê níveis altos de radioatividade, algo que não vai diminuir tão cedo, né? São milhares de anos por aí. Então, esses problemas radioativos são bem complicados, né? Esses problemas radioativos, eles podem causar câncer, né, muito sérios. O pessoal que esteve, né, em Chernobyl, vários que trabalharam na época para conter a radioatividade, vários morreram na época mesmo, vários até hoje, né, a família ou eles mesmos enfrentam problemas aí com câncer, fazem tratamentos, pessoas que jovens já não conseguem mais trabalhar devido aos problemas por terem sido expostos à radiação na época. Então é bem complicado. Então os cânceres que são mais oriundos aí dessa radioatividade, né, câncer na tireoide, câncer da medula óssea,
Então, são problemas que estão aí presentes do nosso dia a dia, que a gente passa a conviver com eles, mas muitas vezes a gente não entende a causa daquilo, a consequência futura ainda, o que mais pode acontecer por causa daquele problema. E é algo que tá no nosso dia a dia, né? Vamos diminuir um pouco na utilização de energia, para que a demanda, né, para a produção de energia elétrica não seja tão alta, que gere tantas mais usinas hidrelétricas, tanto mais emissão de CO2 ou de outros elementos aí na camada de ozônio, para a gente poder tentar dar uma estabilizada e salvar essa terra aí que é nossa, que a gente se mantém por ela. Obrigadão aí pela presença, não esquece de dar o seu curtir, compartilhar com os amigos e se inscreve no canal. Obrigadão, beijo!